Evangelho de Mateus. Hoje, sexta-feira santa, a caminho da cruz, nós vamos trilhar essa caminhada com o nosso Senhor. E espero que essa noite seja uma noite marcante, um divisor de águas na sua vida. Vamos ler a partir do verso 32. Ao saírem, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si minhas roupas, e sobre as minhas túnicas tiraram sortes. E, sentados ali, o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça a acusação por escrito: Este é o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, uma à direita e o outro à esquerda dele. Os que iam passando blasfemavam contra ele, menando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o santuário em 3 dias e constrói, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel. Se descer agora da cruz, cremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou o Filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns que estavam ali, ouvindo isso, disse: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, colocou vinagre e, pondo numa rasta, lhe deu de beber. E outros, porém, disseram: vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por esse momento precioso, maravilhoso, por essa noite, onde unidos, juntos, estamos aqui para lembrar esse feito tão precioso. Ajuda-nos, Senhor, assim como nós temos trilhado esse caminho da Quaresma, agora na Semana Santa, hoje na sexta-feira da crucificação, amanhã no sábado do silêncio, sábado de aleluia, até chegarmos no domingo, onde nós vamos gritar em altos pulmões que o Senhor ressuscitou. Mas até domingo nós estamos aqui, hoje, refletindo nesse ato precioso. Oramos assim, pedindo que o Senhor nos comunique e fale aos nossos corações hoje. Amém, amém, amém. Você pode sentar, meu irmão e minha irmã.
caminho da cruz, Jesus Cristo e esse crucificado. É muito precioso estarmos juntos aqui, e o meu coração exulta, se alegra em ver a comunidade hoje, aqui nesse lugar, visitantes, essa família espiritual, para juntos meditarmos um pouco e aprendermos um pouquinho sobre a cruz. É bem verdade que, como cristão, nós falamos da cruz, porque somos o povo da cruz. Mas, por vezes, não percebemos que a cruz ela foi diluída e diminuída entre tantas mensagens. E, às vezes, quando falamos da cruz, nós falamos de uma forma onde a cruz não nos afeta mais. Ela se tornou comum, ela se tornou algo muito simples e simplório. Alguns, até salvos pela cruz, em certo sentido, rejeita a cruz. E o que eu quero trazer essa noite para você, para que todos aqui reflitam a importância de, como discípulos de Jesus, nós trilharmos o caminho da cruz. Jesus olhou uma vez para um discípulo e falou assim, na verdade falou para os discípulos e todos que estavam ali: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Bem, se você fizer uma experiência de passar os olhos em uma livraria, no shopping ou no aeroporto, né? Uma banca de revista, não sei se ainda tem banca de revista. Um lugar que venda livros, você vai encontrar uma seção de autoajuda. E ali você vai encontrar uma seção de autoajuda, religião, espiritualidade. E com certeza você vai encontrar livros a respeito de Jesus. Você vai encontrar livros que falam sobre Jesus. São livros que falam que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Livros que falam da análise da inteligência de Cristo. Livros que falam que Jesus é o maior administrador. Livros que falam, por exemplo, que Ele é o maior filósofo, um mestre, um sábio. Livros que até falam, tentando trazer para a história alguma narrativa não verdadeira, como Jesus, um marido. Nenhum desses livros escreve sobre a cruz de Cristo. Nenhum desses livros fala sobre a crucificação. Por quê? Porque eles pulam esse capítulo tão importante da vida de Jesus. Justamente porque a cruz parece não se adequar a um tipo de sabedoria buscada na sociedade que vivemos. A cruz não se enquadra nisso. Por isso que as apresentações de Jesus, ela é uma apresentação sem substância. É um Jesus que é especialista em muitas coisas, mas um de Jesus que está muito distante das páginas dos evangelhos, das escrituras. Meus irmãos e minhas irmãs, família, escutem uma coisa: a cruz não é só um capítulo da história de Jesus. Não faça da cruz apenas um capítulo, uma das coisas que Ele fez de importância. A cruz mostra quem Cristo era. A cruz mostra e revela quem era Jesus. Por exemplo, não se crucifica um psicólogo. Não se crucifica um mestre sábio. Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, fala que Jesus não era só uma pessoa legal, andando nessa terra e fazendo coisas boas, como muitos falam. Talvez você ouviu o Evangelho falando que Jesus era uma pessoa muito boa, que andava nessa terra fazendo coisas boas, e você tem que seguir Jesus fazendo coisas boas. Tim Keller fala que não é assim. Jesus era uma ameaça, porque não se crucificam pessoas boas, mas ameaças. E sabe, isso tem que nos levar a uma reflexão profunda. Jesus morreu para cumprir uma série de profecias do Antigo Testamento. Jesus
nos mostra um caminho. Por isso, qualquer apresentação de Jesus, ouça isso, qualquer apresentação de Jesus que não passe pela cruz, não é o Senhor Jesus das páginas da Bíblia. Ouça isso, meus irmãos. Qualquer apresentação de Jesus que não apresente o Cristo crucificado, ou que pule essa etapa, não é o Jesus das páginas da Bíblia. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós, por vezes, ouvimos certas mensagens a respeito da cruz, e algumas pessoas fazem até alguma equação, né? Não, Jesus ressuscitou, logo a cruz não tem mais validade nenhuma. É importante focar na ressurreição e não na cruz. E fazemos essa comparação, e não sei se você já ouviu isso. Para de focar na cruz, Jesus já saiu da cruz, né? O povo evangélico, que é tão complicado e tão tem tanta crise com símbolos, né? Quando, por exemplo, olha um crucifixo e Jesus está crucificado, fala, tira isso aí, porque ele não está mais na cruz. Nós queremos pular a etapa da cruz e correr para a ressurreição. Já parou para pensar nisso? Por que nós temos uma dificuldade de olhar um Cristo crucificado? Porque isso traz para você uma certa agonia, porque isso traz para você um certo desconforto. Não é uma questão de idolatria, não é porque nós estamos negando a ressurreição. Isso mostra e revela muitas coisas. Olhar Jesus na cruz, isso mexe com você. Olhar alguém crucificado, isso mexe com você e você não quer isso. Não é porque nós estamos lutando ou tentando destruir a idolatria. Na verdade, se nós quiséssemos destruir a idolatria, você teria que pedir o Senhor trocar o seu coração. Porque você tem um coração idólatra. Você não adora um Jesus crucificado, mas você adora tantas outras coisas, muito mais nocivas. O que a cruz de Cristo nos ensina? A gente precisa tomar cuidado, porque também qualquer espiritualidade, meus irmãos, que for construída e desenvolvida sem a cruz, e o seu real significado, não é aquilo que Deus espera de nós. E é nessa linha que eu quero conversar com vocês hoje. É que a cruz de Cristo nos ensina muitas coisas a respeito do Cristo, da fé cristã e a respeito dos nossos desafios. O que a cruz de Cristo tem a ver conosco? Nós cantamos ainda há pouco que nós somos salvos. E é verdade, salvos pela cruz. A mensagem da cruz, a vida de Jesus, essa morte, onde Ele ali bebeu o cálice da ira. Sim, nós somos salvos. Mas existe uma mensagem muito mais ampla aí, que envolve salvação, que envolve a nossa fé em Cristo. Precisamos entender isso. A cruz de Cristo nos ensina que o caminho é o mais difícil. Você foi salvo, sim, pela cruz, pela morte e ressurreição de Jesus. Mas a cruz de Cristo nos ensina que o caminho é o mais difícil. Primeira coisa que a gente precisa aprender nesse texto é que Cristo e esse crucificado, Cristo crucificado, ensina para os discípulos, não só os 12, mas os discípulos de Jesus que estão aqui nessa noite, que o caminho é mais difícil. E o caminho que deve ser percorrido é um caminho sem atalhos. E tem uma série de elementos aqui que nós temos que entender. Por exemplo, o lugar onde Jesus foi crucificado, Gólgota, era um lugar fora de Jerusalém para animais mortos, corpos mortos. Não era só o formato do lugar onde ele estava, mas um lugar impuro. Cristo foi crucificado num lugar impuro. Imagina, Ele nos ensinou e nos deu todas as recomendações de pureza, mas Ele morre no lugar impuro. Inclusive, Cristo nasce no lugar impuro. Ele morreu também no lugar impuro, um lugar de morte, um lugar de juízo.
Mas isso fala dos meios difíceis de Jesus aqui, meus irmãos. Por exemplo, deram para Jesus molharam no pano e deram para ele um vinagre, né? Vinho com fel. Você sabe para que servia isso? Era só um meio de tortura? Não. Para tentar amenizar sua dor. Ele rejeitou isso. Na verdade, essa era uma tentativa de ação, de misericórdia para com Jesus. Não sei se você já meditou nisso. Jesus queria estar consciente. Aquilo ali era para tirar a consciência um pouco do Cristo, para que ele pudesse não sofrer tanto. Jesus não queria isso. Jesus queria estar consciente. E isso tornou mais difícil ainda a crucificação. O lugar inadequado, os meios mais difíceis, sede, ele sofreu. O fim mais difícil. Jesus não teve o fim de um herói, meus irmãos. Jesus, mesmo sendo Deus, não foi poupado do caminho mais difícil. O ensaísta britânico G.K. Chesterton, ele fala o seguinte: no reino de Deus, um general serviu como um soldado raso, um soldado que morreu no campo de batalha. Nós temos que meditar nisso. Foi o que aconteceu com Jesus. O nosso rei foi crucificado num lugar impuro. E ele sabia que ele precisava trilhar esse caminho. Nós, quando lemos isso, ficamos pensando e ficamos chocados. É por isso que nós não queremos olhar para a cruz. Mas aí você pensa, o que tem a ver isso comigo, né? Não, peraí, tudo bem, isso foi com Jesus, mas o que tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com o fato que Jesus não foi poupado sendo Deus, que ele sofreu o que sofreu, o lugar impuro? O que eu tenho a ver com isso? Isso tem a ver com o fato que somos discípulos de Jesus. Significa que vamos percorrer caminhos difíceis também. Eu não sei se você já ouviu uma coisa. Jesus morreu na cruz e agora você não pode mais sofrer. Se Jesus morreu na cruz, sofreu por você, agora já era. Você agora está livre de todo caminho difícil de sofrimento. Jesus morreu na cruz para você não trilhar esse caminho. Se você ouviu isso, você ouviu um falso evangelho. E se você crê nisso, essa noite é uma noite de arrependimento para você. Significa que vamos percorrer o caminho difícil, que vamos percorrer lugares mais inadequados e que vamos estar sem meios necessários para aliviar a nossa dificuldade. E vamos ter plena certeza de uma coisa: da morte. Esse que o texto mostra. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho do crucificado é o caminho dos discípulos. Porque nós queremos pular essa etapa. Ser discípulo de Jesus significa que a cruz é uma estrada a ser trilhada. E o que o texto aqui nos mostra é algo diferente da espiritualidade vendida hoje. Essa espiritualidade que nós encontramos em muitos televangelistas, que você usa Deus para se livrar do sofrimento, se livrar da dor, do caminho mais difícil. Sabe aquela história? Jesus trilhou o caminho mais difícil para poder me dar uma avenida de caminhos fáceis. Ele sofreu, ele passou pelo que passou, para que eu não pudesse passar por isso. Engano seu, meu querido.
Jesus sofreu o que sofreu, passou pelo que passou, para mostrar para você que você pode passar por isso também. Jesus não sofreu na cruz, trilhou o caminho de dor para livrar você disso. Ele livrou você na morte, da sentença, da pena que estava sobre você, da ira amarga. Mas ele trilhou um caminho para ser seguido. Então, Jesus morre na cruz e comunica para você. Quando você aceitou Jesus, ou foi encontrado por Jesus, crê você como você crê, entenda uma coisa: você foi convocado para a morte. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro, O Discipulado, ele fala o seguinte: Jesus salva você, e o primeiro convite que ele faz não é para celebrar com os céus a salvação. E o primeiro convite que ele faz é para você morrer. Porque não existe um caminho nesse mundo, uma vida de fato nesse mundo, sem antes você morrer. A mensagem da cruz é profunda, porque ela subverte toda a ideia errada que temos do Evangelho, dos nossos direitos. Sabe o que é mais triste? É que você, talvez, se converteu e você pensa: nossa, eu me converti, agora eu sou co-herdeiro e herdeiro com Jesus, que é uma verdade, logo eu tenho muitos direitos. E você vive sua vida tentando encontrar seus direitos, quando na verdade, a cruz, o caminho da cruz, é sua vida. Quem encontra a cruz de Jesus, descobre que não tem direito mais. Eu não sei se o verdadeiro evangelho fosse pregado para muitos, se você de fato hoje se consideraria um cristão ou um crente. O que esperamos? Esse texto mostra que essas espiritualidades vendidas hoje não é o caminho para nós. Deus não foi poupado, nós também não seremos. Não seremos. Por isso que os discípulos, quando eles, no primeiro século, estão caminhando para o martírio, seja um martírio de ser isolado, como o de João em Pátimos, por exemplo, ou um martírio para morte mesmo, física. Eles estavam ali, indo, de certa forma, talvez o corpo tremendo, mas o coração preparado. Porque seguir Jesus não é abraçar uma religião, mas um caminho de vida. E um caminho de vida só encontra sentido quando um caminho de morte é abraçado primeiro. Às vezes você fala, nós não temos essa teologia da prosperidade. Alguns irmãos, quando falam teologia da prosperidade, tremem nas bases, assim. Nós não concordamos com a teologia da prosperidade. Eu vivi nesse negócio há muito tempo, eu tenho nojo disso, teologia da prosperidade. A gente não crê nisso, e é uma desgraça mesmo. Mas às vezes nós temos uma meia teologia da prosperidade. Porque você acha, por exemplo, que o sofrimento nessa vida é porque Jesus tem preparado para você uma recompensa em vida ainda, equivalente ao seu sofrimento. Você fala assim: eu estou sofrendo, mas calma aí. Nossa, daqui a pouco vem o prêmio. Você ouve isso? O sujeito está sofrendo, aí você chega e fala assim: ó, calma. Se você está sofrendo hoje, porque amanhã Deus tem um prêmio muito grande para você. Isso é meia teologia da prosperidade, meu irmão. Você pode rejeitar a teologia da prosperidade e viver nesse mesmo sentido.
Na verdade, a Bíblia não diz que nós vamos sofrer para chegar no lugar de vitória. Como muitas músicas infernais e erradas estão por aí. Que você está na lama, mas amanhã Deus vai colocar você num pódio. Como assim? E você acredita nisso? E tem a base da vida cristã nesse sentido. A Bíblia não fala que nós vamos sofrer para chegar no lugar de vitória, como se fosse uma fórmula. Vida de dificuldade para uma glória ainda nessa vida. Se está passando por dificuldade, calma. Ou duas coisas. Ou você abriu uma brecha lá atrás. Porque crente gosta dessa história. Ele abriu uma brecha, o diabo entrou, por isso que ele está sofrendo. Ele não quer reconhecer e nem admitir que esse é um caminho que ele deve trilhar. Se ele está passando por alguma coisa, alguma coisa errada, ou algum objeto na sua casa, alguma coisa, ele naquela semana fez alguma coisa errada, o diabo entrou e está estragando a vida dele. Não é isso? Um misticismo absurdo, uma espiritualidade totalmente errada, distorcida. E aí, ou se eu estou sofrendo, é porque Deus está me provando, porque Ele vai me dar um prêmio maravilhoso ainda. E é assim que nós vamos. Sofrimento que o cristão passa tem uma única explicação, sabe qual é? Uma única explicação, sentido e propósito: fazer a gente mais parecido com Jesus. E só. Você sabe qual é o seu prêmio em você sofrer? É estar parecido com um crucificado. Esse é seu prêmio. Mas só que nós rejeitamos isso. Porque nós não queremos passar por isso. Hebreus 5:8 fala que Cristo aprendeu, Ele aprendeu o que aprendeu pelo que sofreu. E não vai ser diferente comigo e com você, meu irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que o Espírito está trabalhando na sua vida. E o seu sofrimento é uma pedagogia de Deus para deixar você mais parecido com Jesus. Se você quiser pular essa etapa, eu não garanto nada para você. O objetivo do sofrimento da cruz é deixar você mais parecido com Jesus. Por isso que a mensagem da cruz não é atrativa. Ela não é atrativa. Quem quer um convite para sofrer? Aí você pensa, não, já basta o sofrimento que eu tenho. Nossa, estou passando uma luta absurda. Um convite para sofrer? Não. Meu Jesus não vai me fazer sofrer. Meu Jesus não vai me passar por isso. Olha, se o objetivo da Trindade é fazer você chegar à estatura de varão perfeito, sofrimento não pode ser pulado. E a cruz de Cristo é assim, esse caminho. E o que significa isso? Eu estou falando que, convocando a igreja para um tipo de masoquismo, uma celebração ao sofrimento, uma ideia suicida? Não, de forma alguma. Não, significa que nós estamos caminhando, não servindo a nossa vontade, mas para glorificar a Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Quais são os seus planos? O que você tem planejado para a sua vida cristã? Jesus passou por prisões, sofrimento. Carta de Paulo a Timóteo, por exemplo, fala que Timóteo deveria atentar para a pregação do Evangelho e a vida a partir da morte e da crucificação. Quem quis livrar o Senhor do sofrimento? Você sabe quem quis livrar o Senhor do sofrimento?
Quem quis livrar Jesus do caminho do sofrimento foi o diabo. Ele falou assim, ó, se tu se prostrar, precisa ir para a cruz. Eu vou te dar esse reino. Se me adorares, acabou. Não existe cruz. E sabe uma coisa? Nós amamos a teologia do diabo. E abraçamos. Porque rejeitamos o sofrimento para ganhar um reino. Nós amamos atalhos. E não aprendemos nada com a cruz. Se nessa noite você cantou, se eu amo a mensagem da cruz, você precisa se arrepender dos atalhos que você tem tomado na vida. Dos direitos que você tem pedido. A cruz nos ensina o caminho mais confuso, e é confuso mesmo. Observa comigo. Tudo bem, meus irmãos? Bem não está não, né? Mas essa é a mensagem da cruz. Sexta-feira Santa. Nós não estamos aqui para pular e ter um avivamento. Nós não estamos aqui para saltar e sair daqui com uma boa sensação. Nós precisamos sair desse lugar confrontados. Para amanhã, no sábado do silêncio, você deixar o Espírito ministrar o seu coração, para a ressurreição do domingo ganhar muito mais sentido para você. Muito mais sentido. A cruz nos ensina o caminho mais confuso. E essa cena é surreal. Que cena surreal é essa? É sem sentido e confusa, por quê? Temos o rei de Israel, o rei do universo, sendo crucificado. Ao invés de um trono, uma cruz. Ao invés de louvor e reconhecimento, acusações e confusão. Ao invés da esperança de Davi, o forte guerreiro, temos um rei, Jesus, fraco, sem trono e morto. Jesus, Deus em carne, fraco, morto. Olha isso. A cruz parece confusa, porque ela muda os valores e expectativas das pessoas. E tem uma confusão das pessoas também. Rei entre ladrões. Como pode rei e ladrões? O ser humano mais importante entre os criminosos. Aqueles que queriam o poder. Todos os dias, basicamente, todo o tempo, pessoas reivindicavam o título de Messias em Israel. Mas o verdadeiro Messias estava morto. O rei morreu no lugar sujo. É um rei fora dos padrões esperados. Jesus é um rei fora dos padrões esperados. Outra confusão, desce daí. Olha o que falam para ele. Desce daí. Se você de fato descer, eu creio que você é o Messias. Chama por Elias. É Elias que você está chamando? Vamos ver se Elias vem salvar. Insultos. Confusão. Você sabe por quê? Jesus não estava ali para salvar a si mesmo. Jesus estava ali para salvar o seu povo, sua igreja. Ele tinha que ficar na cruz, meu irmão. A confusão do povo mostra a confusão atual. A questão é que não é que a cruz é sem sentido. Não é que a crucificação de Cristo não tem propósito. Às vezes você olha e fala, mas por que morrer numa cruz? Já viu essa história? Ela fala, não entendo por que numa cruz. Não cabe na minha lógica. Lógico que não. Seus valores, sua visão de mundo, a forma como você vive a vida, nunca vai encaixar. Um rei crucificado não encaixa na sua lógica. A cruz tem muito sentido. Não é que a crucificação de Cristo não tem propósito. É que o sentido da cruz subverte, modifica, relativiza todas as nossas expectativas de esperança. Se você crê na cruz de Jesus, suas esperanças não podem ser as mesmas.
É porque a cruz de Cristo mostra uma outra esperança, uma outra expectativa. Não é o Cristo que eles esperavam. Sabe aquela história? A cruz de Jesus aconteceu para que eu possa ter o melhor dessa terra. Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de arrependimento. Você pode ter muitas conquistas, mas porque você foi alcançado pela cruz, suas conquistas não têm você. E você está pronto para deixar suas conquistas a qualquer hora, porque a mensagem da cruz relativiza tudo para você. Não são os seus sonhos, os seus projetos, que a sua vida gira em torno da cruz, que seus sonhos e projetos estão. Sabe aquela história? Eu deixaria tudo para seguir o Senhor. Até Ele tocar naquilo que é seu maior objetivo. E aí você vai ficar desesperado. Peraí, Senhor, aí é demais. A teologia da cruz ainda não nos alcançou. A cruz nos ensina a não valorizarmos apenas os dons ou os elogios, lugares bons. Sabe aquela história, meus irmãos? Você está fazendo algumas coisas e você fica doido para pessoas notarem você. Você está fazendo as coisas e fala, mas peraí, nenhum elogio. Nossa, eu dou o meu melhor e ninguém reconhece. A cruz de Jesus faz com que você perca isso. Você não está mais em busca de reconhecimento, elogios, para conseguir continuar caminhando. A cruz de Cristo relativiza tudo, até os nossos sentimentos. Você não está em busca de ser notado mais para viver. Porque assim, existem pessoas que querem ser notadas para continuar vivendo. Sabe aquela história? Se ninguém me notou, eu não existo. E por vezes nós caminhamos assim. A cruz de Jesus faça com que você olhe para você mesmo, o seu ego, e rompa com tudo isso. Carregar a cruz significa uma inversão de valores na sociedade que estamos. A igreja deixa de valorizar as coisas efêmeras, passageiras, e passa a valorizar um rei fraco numa cruz. Isso é escândalo. Rompe com os valores de uma sociedade consumista, hedonista. Olhar para a cruz é romper com isso. A cruz não é só uma coisa que acontece para acrescentar algo ao ministério de Jesus. É o cumprimento do Sermão do Monte. Sermão do Monte. Se você já leu e entende como uma mensagem da vida cristã, o cumprimento do Sermão do Monte é a jornada de crucificação. Sabe, meus irmãos, a igreja, às vezes, querendo dialogar com a cultura, nós vamos diminuindo os valores das coisas. Nós não queremos um evangelho que gere acusação, né? Não. Você não pode pregar o evangelho, porque senão vai ofender alguém. Mas a cruz é a maior ofensa que existe. Eu não estou dizendo para você ser rude. E não estou dizendo para você ser ignorante. Pregue a cruz, que a ofensa chega. Nós perdemos o brilho dos mártires. Porque é tão bonito a história dos mártires, apesar de ser trágico. Mas ali nós vemos uma coisa, que ser mártir é apenas um desejo. Na prática, nós não queremos negociar. Não queremos negociar. Você não quer ser rejeitado. Você não quer ser escanteado. Você não quer ser acusado de nada.
por isso você negocia. A cruz rompe com o nosso desejo de sermos individualistas, rompe com o ódio. A cruz não é só um caminho a ser percorrido, é um único caminho. A cruz é um único caminho. Atalhos não pode entrar no jogo. Foi oferecido a Jesus atalhos. Será oferecido a você atalhos. Mas você precisa se submeter ao caminho. O caminho de Cristo e dos seus discípulos envolve a cruz. O caminho de Jesus e dos seus discípulos envolve morte e morte de cruz. Alguém teve que pagar o pacto da redenção na eternidade. Alguém teve que pagar. E foi o nosso Jesus. O maior preço exigido desse mundo para uma vida foi pago com a vida. Esse é o valor da cruz. Por isso que era necessário que o Filho do Homem, o Messias, viesse ao mundo, derramasse o seu propósito de sangue para morrer. Ele vence por meio de perder. Jesus é vencedor. E você gosta dessa imagem de Jesus vencedor. Quem não gosta de celebrar o Cristo vencedor? Mas o Cristo vencedor vence perdendo. Na verdade, o cristianismo começa com uma derrota. Se você ainda não perdeu, você ainda não é um discípulo. A jornada cristã é uma jornada onde nós vamos perdendo muitas coisas, inclusive a vida. A vida. Por isso que o Evangelho fala, aquele que ama a sua vida, irá perdê-la. Entenda isso, ensine isso para os seus filhos. Não ensine os seus filhos, pais e mães aqui presentes, não ensine os seus filhos a tentar ser alguém de sucesso. Eles podem até ter um sucesso, sim, ser alguém de muito valor, mas seu valor está em Cristo. Ensine os seus filhos a amar o Evangelho e por ele entregar a sua vida. Ensine os seus filhos que a cruz de Cristo não é apenas um acontecimento na história e celebramos porque nós somos cristãos. Não, é um caminho de vida e é um caminho de morte. Ele vence perdendo, não tem atalho. Você já notou que às vezes as crianças ensinam para os pais como funciona? Por exemplo, vê uma criança tentando ensinar os pais como a vida é. Infelizmente nós temos pais hoje que não sabem muito bem a sua identidade de pai e que deixam o filho ensinar como a vida é. Pedro faz isso. Jesus não está se moldando, né, a ideia de Pedro que é a respeito do Messias. Pedro olha e fala assim, ó, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de morrer não é legal, não. Você é o Messias. Seu lugar é no trono em Israel. Você está falando muito de morte. Eu estou preocupado. Estou aqui parafraseando e melhorando a linguagem de Pedro, para você entender. Jesus olha para Pedro e repreende Satanás. Porque Pedro precisava entender uma coisa. O que ele estava repreendendo a Jesus também seria o seu caminho. Um dia Pedro encontra com Jesus, pós-ressurreição, caminhando numa praia. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Ele fala, eu te amo. Tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então eu vou explicar para você uma coisa. Você vai amar, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou explicar para você como será a sua morte. Naquele dia, Jesus revelou para Pedro como ele morreria.
No caminho da cruz, Cirineu, um homem, estava ali, ajuda, pega a cruz, e ele carrega a cruz de Jesus. Mal sabe ele que ele seria um arquétipo da jornada dos discípulos, que carregariam a cruz também. Meus irmãos, quero finalizar hoje falando o seguinte. Muitas vezes ficamos ofendidos com coisas que o Senhor nos fala e nos ensina, que não se encaixam muito no que entendemos ser a vida. Muitas vezes estamos escandalizados. Como assim, Senhor? Como assim? Igual Pedro. Como assim, Senhor? Cadê isso? Cadê aquilo? Não, isso não pode acontecer, não. O Senhor é o Rei. Isso não pode. Muitas vezes a gente se escandaliza. A cruz nos ofende. Mas é nessa ofensa que somos transformados. Não existe ministério apostólico sem a cruz. Não existe vida cristã sem a cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:2, fala assim: porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Eu quero que você atente seu olhar, talvez o pessoal do meio não vai conseguir, mas eu vou ler um texto para finalizar hoje. Essa linda, reflexiva e preciosa reunião, Sexta-feira Santa. Um texto do teólogo reverendo Peter Leitort, Jesus Cristo e esse crucificado. Acompanhe comigo. Você pode colocar aí. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo decidiu não saber nada, senão a Jesus e a cruz. Isto é suficiente? O que é a cruz? Ela é grande o suficiente para preencher o universo? A cruz é a obra do Pai, que deu o seu Filho em amor pelo mundo. A cruz é a obra do Filho, que não se apegou a ser igual a Deus, mas deu a si mesmo numa morte vergonhosa. A cruz é a obra do Espírito, através do que o Filho oferece a si mesmo ao Pai, e é derramado pelo lado traspassado do Filho glorificado. A cruz demonstra a altura, a profundidade, a largura do eterno amor triuno. A cruz é a luz do mundo. Na cruz, Jesus é o firmamento, mediando entre o céu e a terra. A cruz é a primeira das árvores frutíferas. E na cruz, Jesus brilha como brilha a estrela da manhã. Mas na cruz, Jesus é o doce incenso subindo até o céu. Ele morre na cruz como verdadeiro homem que traz o descanso sabático de Deus. Adão caiu por uma árvore, e por uma árvore ele foi salvo. Numa árvore, Eva foi seduzida, e por uma árvore a esposa foi restaurada ao seu marido. Numa árvore, Satanás derrotou Adão. Numa árvore, Jesus destruiu a obra do diabo. Numa árvore, o homem morreu, mas pela morte de Jesus nós vivemos. Numa árvore, Deus amaldiçoou, e através de uma árvore, essa maldição deu lugar a uma bênção. Deus exilou Adão da árvore da vida. Numa árvore, o último Adão suportou o exílio para que pudéssemos herdar a terra. A cruz é a árvore do conhecimento, a árvore do julgamento, o lugar do julgamento deste mundo. A cruz é a árvore da vida, cujas mudas plantas pelo rio da Nova Jerusalém produzem a cada mês seu fruto e folhas para a cura das nações. A cruz é a arca de madeira feita por Noé, o refúgio para todas as criaturas da terra, a garantia de uma nova aliança de paz e de restauração de Adão. A cruz é a arca que carrega Jesus, o maior Noé.
com toda a sua casa, através do dilúvio e do batismo da morte, para a segurança da nova criação. A cruz é a oliveira de Israel, no qual o verdadeiro Israel morreu por causa de Israel. Por gerações, Israel adorou a ídolos debaixo de toda árvore verde. Israel derrubou árvores, queimou madeiras como combustível e moldou o resto em um ídolo para adoração. Isaías 44. Nos últimos dias, o idólatra Israel derrubou a árvore, queimou a madeira como combustível e moldou o resto numa cruz. A cruz é o clímax da história de Israel, no modo em que os líderes de Israel se juntam para escarnecer, como seus pais haviam feito, seu rei longânimo. A cruz é a árvore do império, onde Jesus é executado como um rebelde contra o império. Ela é a árvore da Babilônia e de Roma e de todos os principados e potestades que não querem outro rei senão César. Ela é a árvore do poder que gerou inúmeras cruzes para executar inúmeros mártires. Mas a cruz é também o estandarte imperial da quinta monarquia, o reino de Deus, que cresce até se tornar o maior de todas as árvores da floresta, repouso para as aves do céu e as feras do campo. A cruz é o cajado de Moisés, que dividiu o mar e levou o povo de Israel a seco através dele. A cruz é a madeira jogada nas águas de Mara, para tornar a água amarga em água doce. A cruz é a arte sobre a qual Moisés ergueu uma serpente no deserto, como Jesus foi erguido para atrair todos os homens a si mesmo. A cruz é a árvore de maldição, pois maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Na árvore da maldição foi colocado padeiro, chefe do Egito, hoje a árvore da vida. Na cruz da maldição foi pendurado o rei de Ai e os 5 reis do sul, mas agora o rei da glória, o maior filho de Davi. Na cruz da maldição foi pendurado Amã, o inimigo que buscou destruir Israel, mas agora é o salvador de Israel, aquele que é maior que Mordecai. Jesus levou sobre si a maldição e o peso da aliança para levar para fora a maldição. A cruz é a arca de madeira da nova aliança, o trono do Salvador exaltado, o baú do tesouro selado, mas agora aberto amplamente para exibir os dons de Deus. Jesus, o maná que desceu do céu, Jesus, a palavra eterna, Jesus é o cajado germinante. A cruz é a arca em exílio entre os filisteus, sendo conduzida em triunfo, mesmo em território inimigo. Jesus havia falado contra o templo, contra os seus painéis e pilares feitos de cedro do Líbano. Ele predisse que o templo seria cortado e queimado, até que não ficasse pedra sobre pedra. Os líderes do templo haviam feito do templo mais um ídolo de pedra e madeira. E permaneceram assim, mesmo à custa de destruírem o Senhor do templo. Ainda assim, a cruz se torna o novo templo, o novo Calvário. O templo é destruído para ser reconstruído em 3 dias, onde os judeus e gentios se unem à adoração. A cruz é o templo do profeta Ezequiel, de onde flui água viva para renovar o deserto e refrescar a água salgada. A cruz é a madeira do altar do mundo, onde é colocado o sacrifício para acabar com todos os sacrifícios. A cruz é a madeira onde Jesus é queimado em amor por seu Pai e por seu povo, o combustível da sua ascensão, em fumaça como um cheiro suave. A cruz é a madeira nas costas de Isaac, subindo Moriá com seu pai Abraão, que crer que o Senhor proverá. A cruz é a madeira do cedro, queimada com os fios de escarlate e isopo para a água da purificação que limpa da poluição da morte.
A cruz é a planta numa montanha, o Gólgota é o novo Éden, o novo Ararat, o novo Moriá, é o maior Sinai, onde Yahweh exibe sua glória e pronuncia sua palavra final, uma palavra melhor que a palavra de Moisés. Ele é maior que Sião, a montanha do grande rei. Ele é o climático monte da transfiguração, onde o Pai glorifica o Filho. O Calvário é o novo Carmelo, onde o fogo de Deus cai do céu para consumir o altar vivo de 12 pedras, para libertar as 12 tribos e transformá-la em pedras vivas. Plantada no topo do mundo, a cruz é uma escada para os céus, onde anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A cruz resgata Jesus, o véu que através da a cruz rasga Jesus e o véu para que através da sua separação ele pudesse destruir o muro divino que separa Yahweh do seu povo e dos judeus e os gentios. A cruz estende-se para abraçar o mundo inteiro, abraçando até os 4 cantos da terra, os 4 ventos do céu. Os pontos da bússola, desde o mar até o rio de Lebo-Hamat, é até o ribeiro do Egito. É a cruz da realidade, o símbolo do homem, esticando-se como um homem entre o céu e a terra, distendido entre o passado e o futuro, entre o interior e o exterior. A cruz é o ponto crucial, é a encruzilhada, o nó torcido no centro da realidade, para onde leva toda a história anterior e de onde flui toda a história subsequente. Por ela, sabemos que toda a realidade é cruciforme. O amor de Deus, a forma da criação, o labirinto da história humana. Paulo decidiu saber nada além de Cristo crucificado. Mas isso era suficiente. A cruz era tudo que ele sabia na terra. Mas conhecendo a cruz, ele e nós sabemos tudo que precisamos. Pai, nós amamos a cruz. Nessa sexta, onde juntos nós estamos, é um dia para lembrar a história, mas um dia para marcar a nossa história. É o dia de contemplar nosso Rei crucificado e ali observar a nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo decidiu conhecer nada além da cruz, nessa noite, nós pedimos, nos dá esse coração, nos dá esse entendimento. Nós amamos a mensagem da cruz. Nós queremos proclamar a mensagem da cruz. Nós queremos viver a mensagem da cruz. E não queremos saber outra coisa, senão Cristo e esse crucificado. Vamos ficar em pé. Eu convido você agora, com coração contrito, a cantar mais uma canção. Nós estamos finalizando a nossa reunião, o nosso culto da Sexta-feira da Paixão. E eu convido você a contemplar a cruz de Cristo e fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo ajude você a não apenas conhecer o significado da cruz, mas seguir o caminho do crucificado. Ensina-nos, Senhor, o verdadeiro Evangelho. Ensina-nos, Senhor, enquanto nós cantamos e meditamos nessa palavra. Que essa sexta-feira
seja uma sexta-feira marcada na história dessa casa, de todos os irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Chega um momento da jornada e na história, ouça isso todos aqui, que nós deixamos de fazer planos de conquista e começamos a fazer planos de morte, para que possamos ter a vida de Cristo. Pega suas mãos aos céus, vamos orar. Enquanto os irmãos cantam uma canção, contemple a cruz de Jesus e tenha a sua vida transformada. Pai querido, obrigado. Assim como os apóstolos, assim como os discípulos, assim como na história a cruz afetou toda a história, afeta-nos hoje, Senhor. Que sejamos capturados para a cruz e para a história da cruz. E essa noite, nesse culto, possamos decidir seguir o caminho do crucificado. Cristo Jesus, nosso Rei, onde sabemos que uma ressurreição nos espera, mas uma cruz está diante de nós. Não queremos pular a etapa, não queremos tomar um atalho. Nós queremos ser mártires na história, testemunhas do Evangelho, onde a vida da cruz é observada na forma que vivemos. Ao cantar essa canção, que o Espírito Santo conduza você para a história.